microfone desligado. Oi, gente, boa noite. Como vocês já me conhecem, esse é o nosso terceiro dia. Eu sou a Jéssica Policastri. Esse é o nosso terceiro dia do workshop Decoração, Teoria e Prática com Mirelle Coelze. De novo, a pergunta de sempre: vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Sem eco? Tudo ok? Que bom ter vocês de volta. Vamos lá, terceiro dia. Sei que ninguém queria que acabasse, né? Mas é isso. Sempre lembrando que o chat é nosso canal direto de comunicação, então vocês podem mandar os comentários todo o tempo da live, né, da webinar, e eu vou respondendo, e a Mirelle também. Sempre que for pergunta, a gente clica no ponto de interrogação para eu conseguir separar para ela, tá? E mais uma vez vou trazer aqui algumas informações da EBAC, que é uma escola de arte e tecnologia aqui de São Paulo. A gente oferece curso de iniciação, especialização e bacharelado, nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos nossos projetos são desenvolvidos baseados nas necessidades de empresas parceiras da EBAC e 100% dos nossos professores são grandes profissionais do mercado, como vocês puderam viver nesses 3 dias aqui com a Mirelle. Gente, todo dia tem um desconto diferente, então vamos lá no de hoje. Vamos lá. O nosso desconto de hoje é no curso online de Design de Iluminação, que é desenvolvido para você aprender a usar a arte e a criatividade no mercado da arquitetura e do design de interiores, unindo estética e funcionalidade através dos recursos de luz e sombra. Aqui você desenvolve um olhar crítico e profissional, criando soluções de iluminação em diferentes projetos, como residências, espaços comerciais e eventos. Tudo isso com a condução do Vitor Penha, que é arquiteto, urbanista e sócio-diretor de criação do premiado Estúdio Penha. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do trailer do teaser do curso. É um curso muito legal, iluminação é sempre um assunto que também dá pano para manga. Então vamos lá, gente. Quando você ilumina alguma coisa, você não está iluminando apenas o objeto, você está iluminando o que você quer contar daquele espaço, a quem você quer acessar, com quem você quer se relacionar dentro daquele espaço. Por isso ele é tão fundamental. Dentro desse universo do sensorial e do estímulo, a iluminação ela tem uma ferramenta não importante, mas sim fundamental nessa construção. Uma luz invisível que cada pessoa carrega e que essa luz invisível ela tem que estar na mesma harmonia com o projeto luminotécnico. O curso se divide em 2 etapas. Essa fase inicial é a fase da sombra, onde nós lidamos mais com as emoções, e na fase mais final, a parte da luz, que a gente lida mais com a técnica. Nós vamos fazer no nosso curso exercícios que falam muito sobre educação do olhar, sobre percepção. Vamos fazer alguns projetos, tanto para residencial como comercial, e vamos chegar num produto final, num projeto residencial completo, chegando a nível de executivo, detalhamento orçamentários e planilhas de obra. As opções hoje são muito vastas que se oferecem para a iluminação. Se você não tiver um conhecimento para a escolha, a probabilidade de erros vai ser muito grande. Então é fundamental que você saiba o caminho para fazer essas escolhas, e é isso que o curso tem a oferecer. Para arquitetos, decoradores, designers, estudantes, como uma ferramenta fundamental para os projetos também. No final deste curso, você vai estar qualificado, entendendo a luz de forma simbólica e técnica, e estará apto para atuar no mercado que está em ascensão e que precisa de profissionais qualificados e sensíveis nessa área de atuação. É um caminho onde nós vamos unir técnica e filosofia, e eu convido vocês a percorrer esse caminho comigo. Eu sou Vitor Penha e este é o curso de Design de Iluminação da EBAC. Tem um monte de gente falando que luz é tudo, que se apaixonou, que é perfeito esse curso, é sensacional mesmo, gente. A gente sabe que isso é um super complemento para o design de interiores, né, para decoração. E aí, vamos à oportunidade de hoje. Mais uma vez, a gente tem 50% de desconto para vocês, para quem está aqui nesse webinar. É só clicar no botãozinho verde aqui em cima
Importante sempre lembrar que se vocês clicarem, não vai escrever vocês automaticamente, é só para vocês terem mais informações e garantirem o desconto durante esse webinar. Hoje é um dia muito especial, vocês estão prontos para começar? A gente vai acompanhar a avaliação de alguns dos projetos enviados. Poderemos também tirar todas as dúvidas relacionadas à técnica, carreira, mercado de trabalho, então preparem as perguntas. Importante lembrar, Mirelle selecionou alguns trabalhos que dá conta de várias coisas que ela vai conversar com vocês. Não se sintam tristes se o seu não foi selecionado, não é porque é ruim, é só porque a gente não tem como falar de todos, então ela foi pegando aquilo que ela conseguiria dar conta de vários assuntos ao mesmo tempo. Mirelle, você está por aí? Então, hoje é o resultado aqui, o slide. Tá me ouvindo? Mirelle está chegando. Boa noite de novo, Mirelle. Nosso último dia, Oi. todos críticos aqui no chat, viu? Não queremos que você vai... Vamos estender. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigada pela presença. Mais uma noite, né? A terceira noite. Muito bom. Mirelle, eu vou deixar vocês com a Mirelle, que é uma ótima companhia. Ela vai analisar os exercícios com vocês. Eu vou fechar aqui para você analisar os exercícios. Tá, mas eu tô aqui. Se você precisar de ajuda. Tá. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Acho que vou precisar de ajuda só para a gente ver os slides aqui que eu falei que eu ia apresentar, mas agora eu tô apanhando aqui, Jéssica. Deixa eu só avisar eles de uma coisa, importante lembrar, você tinha me pedido para avisá-los, a bolsa que vocês estão concorrendo ao curso de decoração de interiores não tem a ver com o envio do exercício, tem a ver com a última resposta do formulário. E aí, essas respostas serão avaliadas pela escola e não pela Mirelle. Então, não é a Mirelle que seleciona isso, tá bom, gente? Não está atrelado ao envio do exercício, sim do formulário. Quem caprichou na pergunta, né? Na última pergunta. Exatamente. Jéssica, como eu faço aqui para colocar as imagens? Eu vou colocar a primeira para você. É no mesmo lugar lá da apresentação, aqui no menu do lado, e aí você escolhe qual delas você quer. Não está aparecendo para mim. Para mim está aparecendo todas. Quer que eu coloque a primeira? Pode ser. Vamos lá, você me ajuda? Acho que vai ter que ser assim claro. mesmo. Eu vou deixar a câmera desligada só para não atrapalhar na sua apresentação, mas eu vou colocando para você. Quando for para trocar, você só me pede que eu troco. Tá bom. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou contar um pouquinho assim. Eu separei alguns painéis que eu vi, como eram muitos, né? A gente teve mais de 80 trabalhos, eu fiquei super feliz com esses envios, né? E tô super orgulhosa, super animada com os resultados, porque a gente teve resultados muito legais. Então, de imediato, eu já quero parabenizar todos vocês. Acho que foram 2 noites bastante produtivas, pelo que eu vi aqui. Eu vi que vocês conseguiram absorver a ideia, né, de expressar através dessas imagens uma ideia, um conceito, né, mais do que a gente só meramente escolher algumas imagens e formatar isso num painel. Então, de antemão, já parabenizo a todos, né, por terem desenvolvido o exercício e também pelos resultados que eu achei muito legal. E aí eu trouxe aqui alguns painéis, porque não dá para a gente falar de mais de 80 trabalhos, mas a ideia é trazer painéis que têm olhares diferentes e a gente comentar um pouquinho, né? O que eu achei legal em determinado painel, o que de repente poderia acrescentar, né, para ficar mais completo, e entre outros olhares aí que a gente pode trabalhar em cima desses painéis. Bom, esse primeiro, eu achei interessante a linguagem visual, né? Essa linguagem visual que ela traz os elementos, né? Que a gente tinha combinado de colocar uma paleta de cores, texturas, né? Eu acho que ele está muito bem costurado nessa apresentação, certo? Então, a gente tem uma paleta de cores que eu achei bem interessante, né? Porque ela puxa para a ideia da cor, mas tem uma vibração, mas ao mesmo tempo eu acho que ela entra também em consonância com o cliente, né?
que é um aspecto mais, que tem um aspecto um pouco mais introspectivo. Então, acho que esse azul mais profundo, esse vermelho, né, esse vinho, eles também já costuram um pouco com essa personalidade. E, ao mesmo tempo, esse amarelo mostarda também traz um ponto de vibração, mas a gente entende que não é a base desse ambiente, né? Então, achei que ficou uma escolha bastante elegante. A montagem do painel, eu acho que está bem dinâmica, mostra uma jovialidade, a maneira como esses elementos estão dispostos, né, no painel. Achei que trouxe também uma ideia de um projeto jovem, né, de um projeto que tem essa pegada mais inspiradora. Né, a peça, a luminária que foi escolhida também, eu acho que tem uma linguagem. Vocês acabaram, agora que eu vi, vocês acabaram de falar da luminária. Eu concordo, né? Essa luminária, ela traz também uma ideia de uma descontração, ela tem uma coisa de refinamento, mas ao mesmo tempo ela tem uma linguagem formal, né? O design dela também quebra um pouco aquela coisa mais rígida, mais comportada. Então, achei muito legal a escolha, né? Acho que aqui tem uma escolha bem, bem bacana. O que eu poderia acrescentar aqui? Eu acho que alguma coisa mais relacionada com o conceito, eu acho que poderia entrar junto aqui nessa ambientação. E aí, uma coisa que eu percebi em muitos trabalhos, às vezes a gente peca por excesso, né? E vocês tinham aí um desafio, porque a gente pediu um painel. Então, vocês tinham um desafio que era importante de fazer uma limpeza mesmo, né? De realmente interpretar quais eram os elementos mais presentes ou mais significativos, mais expressivos do projeto e colocar isso numa prancha só, né, num painel só. Então, de repente, a gente podia pensar em elementos que talvez tivessem menos força nesse painel e talvez incluir alguma imagem um pouquinho mais conceitual, porque aqui a gente está falando de conceito e de escolhas de projeto, né? E o que a gente vê aqui é uma ambientação que está super legal, como eu já comentei, mas seria legal também se a gente visse alguma imagem que relacionasse isso um pouco com a ideia do conceito, né? Alguma imagem que inspirou esse painel, né? Enfim, como a gente conversou na aula passada, mas está muito legal, achei muito boa essa escolha, né? Acho que está super dentro do nosso briefing. Jéssica, vamos para o próximo, que tem bastante trabalhos aí para a gente comentar. Bom, esse eu achei interessante, a questão dessa imagem que traz essa paisagem e essa paleta de cores, que também é uma paleta de cores mais inusitada, que eu acho que trabalha muito bem os tons, né? Essa paleta de cores me chamou a atenção. E aí essa imagem também, achei bacana essa imagem dessa paisagem, meio que mostrando assim, ó, eu me inspirei, né? A minha faísca criativa foi essa foto, talvez esse horizonte, essa calmaria, né, que tem um pôr do sol, né, esse momento de introspecção, que eu também acho que se relaciona com o nosso cliente, né, ele se coloca lá como uma pessoa mais introvertida do que extrovertida. Então, acho que a paleta de cores foi muito acertada. Porque ela traz um pouco disso, né? Então, ela tem uma cor, ela tem uma presença, ela tem identidade, que é o que o briefing também pedia, mas, ao mesmo tempo, ela acolhe essa outra característica do morador, que é essa introspecção. Então, achei muito bacana. E essa paleta trabalhando com essa base mais terrosa, né? O marrom, então, a madeira, o couro, tudo isso vai ajudando também a dar um descanso, né? Essas cores, elas são cores bem marcantes, eu acho que a madeira, ela ajuda a diminuir um pouco dessa vibração. Então, acho que seria um projeto bem aconchegante. Acho que a ideia dessa imagem aí, esse aconchego que tem o pôr do sol, foi bem escolhido também em relação aos elementos de projeto. Eu colocaria uma observação aqui, talvez da gente diminuir um pouco o tamanho dessas imagens do mobiliário, por exemplo, porque quando a gente está formulando esses painéis, é interessante a gente pensar em momentos de respiro,
certo? Então, assim, não precisa encher todo o painel, né? Muitas vezes até não trabalhar com foto de fundo pode ser uma dica boa, justamente para a gente poder ter mais um respiro, né? Então, muitos de vocês colocaram aí uma foto de fundo, uma textura de fundo. Às vezes é melhor não colocar, justamente porque esses respiros são importantes, né? Então, aqui talvez diminuir o tamanho das imagens do mobiliário ajudasse também a deixar a informação mais legível, né? Isso tudo a gente pensa na hora de fazer a diagramação, a layoutação desse painel. Mas está muito legal. Tá muito bom também. Estou super orgulhosa de vocês e suas produções. Vamos lá. Esse também achei que tem uma conexão super interessante, traz essa imagem, né? Essas imagens de inspiração, certo? Então, já nos leva também para uma paleta de cores, que também acho que tá bem construída. É uma paleta também inusitada, né? Eu acho que esse verde ali do fundo, ele está aquecendo um pouco mais, ele está trazendo um pouco mais de jovialidade. Eu acho que, nesse caso, esse verdinho, para mim, tá vindo, na minha tela ele é um verdinho, não sei se para vocês é o mesmo tom, se ele já ficou um pouquinho mais azulado. Mas eu acho que esse tom é super importante. Por quê? Porque a paleta de cores, ela tá bem sóbria, né? Ela tem cor, ela tá bem interessante, mas ela tá lá no momento da introspecção, né? Que também se relaciona com o nosso cliente. Mas ele também quer uma coisa agradável, confortável, né? Iluminada. Então, acho que é essencial esse outro tom de verde para justamente abrir um pouco essa paleta que tá mais acinzentada, certo? O que mais que a gente tem aqui? A escolha dos tecidos, né? Que eu acho que isso é importante também, a gente colocar texturas, né? Que coloquem essa ideia também de um ambiente acolhedor. Então, aqui a gente entende que teria um jogo aí de azul, de couro, os outros tecidos ali também, né? Nessa cor vinho, nessa cor mostarda. Isso também ajuda a se comunicar com esse mood do painel. Então, achei que são escolhas interessantes e as imagens eu acho que falam bastante, né? As imagens conceituais que foram usadas nesse painel se comunicam entre si, né? Elas costuram uma ideia aí que traz também, de novo, esse universo trazendo essa ideia também de uma coisa meio urban jungle, né, nessa referência ali do meio, mas que sai um pouco desse urban jungle nas outras referências, né? Então, achei bacana também acho que teve uma sensibilidade legal aí no uso das paletas de cores e na escolha dos materiais e das imagens de conceito, certo? Tem uma parte desse painel que eu fico um pouco confusa, que é o canto inferior esquerdo, onde a gente tem são duas imagens de madeira sobrepostas e uma cadeira do lado. Ali eu acho que daria para rever, porque fica um pouco confuso, a gente não consegue entender direito o que está sendo mostrado ali. Talvez uma imagem já era suficiente, né? Enfim, teria que entender por que dessas duas imagens, mas eu acho que sempre tentar imagens que sejam mais significativas, né? Esse aqui também foi um trabalho que me pareceu bastante coerente, as escolhas, né? Então, a gente tem aqui uma paleta de materiais, né? Uma escolha de materiais que vão para os materiais naturais, como já tinha sido colocado no briefing, né? E achei interessante esse uso da cerâmica, né? Do barro, esse elemento terroso se comunicando com
o couro da cadeia, da chaise, né? Além disso, a gente tem esse veludo verde que sofistica, né? Então, tem uma presença interessante nesse sofá. E tem também essa estampa, que não necessariamente a gente não sabe para onde ela seria utilizada, né? Isso poderia ser um papel de parede, poderia ser, sei lá, uma gravura, né? Uma obra de arte, mas eu acho que ela é essencial porque talvez dela tenha partido essa escolha das paletas, né? Então isso é muito legal porque amarra todo esse ambiente, né? Fica um ambiente que as coisas se conversam, não precisa ser o combinandinho, né? Não é isso. Eu acho que tem uma amarração aqui interessante, que é uma amarração neutra, mas de repente tem algumas peças de produção, por exemplo, eu acho que tem uma relação, né? Dessa peça que foi colocada ali, dessa cerâmica toda trabalhada, né? Com motivos e cores, e isso se relaciona também com essa imagem da estampa que está presente ali. Então, acho que cada elemento aí está bem equilibrado. Acho que esse é um mood que ficou super bem equilibrado, né? E também está dentro. Acho que todos, né, em sua grande maioria, conseguiram captar essa essência, né? Essa essência do cliente e colocar isso nessas escolhas. E acho que esse ficou bem equilibrado também, né? Esse toque da luminária preta é importante, porque ele vai levar também para um lado mais industrial. Então, talvez se ele fosse dourado, por exemplo, ele já iria para uma atmosfera diferente, né? O preto está trazendo, talvez, para uma atmosfera do industrial, está trazendo um pouquinho mais de força. O dourado levaria isso para uma leveza. Então, essas escolhas eu acho que são bem interessantes. Vamos para o próximo. Esse me chamou a atenção, assim, pela questão mais acromática do que cromática, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem essa ideia do preto. Eu acho que é um painel bem sofisticado, né? Então, assim, é uma leitura, é uma interpretação possível desse cliente. Então, a gente tem aí uma linguagem, né, que nos vem, a primeira coisa é realmente esse mobiliário, a luminária, esse uso do preto, e depois a gente vai, como se estivesse num segundo plano, a gente tem ali as texturas, né? Então, a gente tem texturas que vão usar também essa coisa do acromatismo, né, o branco e preto, só que tem também outros elementos ali, como a madeira. Acho que a madeira também, esse tom que foi escolhido para madeira, ele vai se comunicar com essa linguagem que está se apresentando nesse mood. A paleta de cores também, acho que está bem escolhida dentro dessa ambientação que está sendo colocada, né? Mesmo o tijolinho, o concreto aparente, acho que isso traz umas possibilidades que poderiam ser bem interessantes. Como eu sempre tenho alguma coisa para falar, aqui eu acho, não sei se essa imagem seria tão necessária. Esse painel, eu acho que ele já fala por si só, sem essa imagem da direita, essa do fundo, onde aparece essa mesa com os pendentes. Não sei se ali a ideia era mostrar um tal determinado mobiliário, a mesa ou o pendente, ou a ambientação em si. Mas isso eu vi também em muitos trabalhos, né? Imagens de referências de espaço. A gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente usa fotos de ambientes, justamente para entender um pouquinho melhor o que a gente está querendo mostrar, porque isso pode confundir a pessoa que está vendo esse painel. Então, por exemplo, eu quando vi, eu fiquei na dúvida, qual que é a ideia? Se é mostrar uma ambientação geral, ou se é mostrar a estratégia de iluminação, ou se é mostrar a peça de mobiliário. Então, se fosse, por exemplo, a peça de mobiliário, talvez fosse melhor fazer como está aqui, né? Mostrar realmente só essa peça. Eu entendo que aqui seria mais uma ideia de ambientação, certo? Mas eu acho que aqui já mostra essa ambientação. Não sei se isso é tão necessário, a não ser que seja para mostrar a iluminação, né? Uma iluminação mais quente e tal.
que eu acho que aí poderia ser utilizada essa imagem, mas ainda assim talvez eliminaria essa imagem, deixaria essas imagens que estão bacanas também, estão conceituais, né? Tem um jogo aí de luz e sombra, eu acho que fala bastante. Então, acho que é um painel bastante expressivo, né? E muito elegante também. Esse eu achei bacana, acho que é um mood bem conceitual, né? Sinto falta de alguns elementos, né, que a gente havia pedido, mas eu acho que é legal mostrar justamente esse outro lado, né, de algo conceitual. Quando a gente olha para esse painel, eu não sei, eu vejo tem uma ideia, uma leitura de bastante energia, né? Não sei, essa foto aqui do canto superior esquerdo, né? Esse amarelo, com esse sol entrando, eu acho que ele traz uma mensagem aí de uma casa que tem uma energia, né? Um astral interessante, e o laranja, ele tem todo esse sentido, né? Quando a gente vai estudar a psicologia ambiental, na psicologia ambiental, o laranja ele está relacionado com as energias, né, com o seu equilíbrio cósmico, etc. E acho que foi interessante essa escolha, esse link, né, dessa imagem com essa imagem aqui que tem esse ponto de cor laranja, e ele aparece também nessa paleta de cores. É uma paleta que eu acho bem interessante também, acho que daria um jogo legal de projeto. Só acho que aqui nesse caso faltou um pouquinho buscar aquelas coisas que a gente comentou, né, de textura, de mobiliário, porque aí a gente não entende direito o que é essa referência, se é do sofá verde, se é da mesinha de madeira, ou se é do painel que está lá atrás, certo? Mas eu acho que como um painel conceitual, ele está interessante, ele traz uma mensagem dessa coisa, pelo menos na minha leitura é essa, né, de uma coisa bem vibrante, tem essa energia, né, uma energia interessante, uma coisa quente, né, mas ao mesmo tempo não é aquele quente que está vibrando o tempo inteiro, né, então, parabéns, acho que tem um jogo legal, achei legal pela ideia do conceitual, né, eu não tenho tanto a referência espacial, por mais que sejam imagens que estão mostrando ambientes, né, esses ambientes, eles não estão tão configurados, tão formatados nessa imagem, então a gente pega muito mais no mood dessa imagem, né, principalmente dessa aqui, que tem essa coisa de refresco, né, de encontro e tal, o café, que dá essa ideia, né, de um acolhimento. Então, achei que tá bem bacana. Para um moodboard conceitual, acho que tá interessante. Teria que ter um segundo, que seria justamente as escolhas projetuais. Em cima disso, o que eu escolhi, né, em termos de projeto, de materiais, texturas, objetos decorativos, etc. Espera aí que eu acho que eu perdi vocês. Achei. Bom, esse eu selecionei, eu acho que tem coisas bem legais nesse painel, mas acho que aqui a gente podia limpar um pouquinho, tá? É aquilo que eu falei, às vezes, para um painel, a gente tem que saber selecionar um pouquinho mais, porque a gente vai usar menos imagens, então talvez selecionar um pouco mais as imagens para que esse painel fique mais fácil da gente ler. Porque se a gente for olhar esse painel, a gente consegue dividi-lo, né, como se ele estivesse dividido aqui em 3 partes, pelo menos essa foi a minha leitura. Então, eu vejo aqui um conjunto de imagens que se interrelacionam, né, aqui eu vejo mais um conjunto. Eu tô passando meu mouse e vocês não veem meu mouse, né, eu tô passando como se vocês estivessem vendo, desculpa. Então, eu vejo um bloco, esse primeiro bloco, ele vai pegar essas imagens em tons de cinza,
né? Então, ele está relacionando essas imagens. Depois, no meio, tem também um outro bloco de imagens, que elas estão bem alinhadas, e à direita a gente tem outro bloco. E as escolhas estão tão interessantes, eu acho que tem escolhas legais, só que tem tanta imagem que a gente se perde um pouco no que aquela imagem está querendo mostrar. Então, nesse caso, acho que era legal limpar um pouquinho para a gente poder respirar. Esse painel ele precisa respirar um pouquinho. Então, diminuir as imagens até para que as imagens ganhem mais força. Quando a gente tem menos imagens, as imagens falam mais, né? Então, talvez escolher essas fotos conceituais, né? Se, de repente, essa imagem do café representa a questão do acolhimento, não sei se a foto ali de baixo do encontro, onde tem encontro de pessoas, talvez uma ou outra, não sei, teria que limpar um pouquinho para que as imagens ganhem um pouquinho mais de força, tá? Acho que as escolhas estão interessantes, a paleta de cores também. É interessante que a maioria foi para o verde, né? Verde e azul. E eu acho que poderia dar um jogo bem legal aí, vendo as escolhas de projeto, certo? Só a comunicação é que teria que realmente repensar para deixar isso um pouquinho mais limpo. Beleza? Esse eu selecionei porque achei também uma escolha de paleta de cores interessante, né? Não é uma paleta usual. Esse fugiu do verde, fugiu do azul. Não, na verdade não fugiu do azul, tem azul ali, mas esse azul também não aparece muito. Talvez a proporção dele não fosse tão presente, né? Então achei interessante esse mood bem urbano. Então, tem esse cinza no fundo, que já traz essa mensagem, né, de uma coisa que leva para um lugar que se comunica com essa imagem que a gente está vendo ali, desse mood, né, da pessoa sentada, lendo um livro, uma revista. Aí tem a palha para aquecer, né, esses elementos naturais que são super importantes, porque se a gente olhar esse cinza do fundo com a paleta de cores, por mais que tenha o Marsala, ele ainda é uma paleta mais pesada, né? Porque tem preto, tem cinza, e aí a madeira eu acho que é essencial nesse caso, justamente para trazer aquilo que o cliente também quer, que é um acolhimento maior, um aconchego, né? Então, acho que foi uma escolha interessante aí, teve uma certa ousadia em relação a essas escolhas, certo? E o painel também, acho que ele comunica, poderia talvez organizar um pouquinho mais essas imagens. Sempre tomem cuidado, né, quando a gente começa a sobrepor muitas imagens, então talvez alinhar um pouquinho mais, lembrar da gente colocar um respiro, né? Elas não precisam estar todas desalinhadas, às vezes a gente pode também trabalhar com alguns alinhamentos para deixar esse painel um pouquinho, com uma leitura um pouquinho mais organizada. Mas tá muito legal também. Acho que é um painel elegante também, né? Tem uma presença e uma identidade bem legal. Esse eu achei muito expressivo, achei muito legal. O próprio painel, eu acho que tem uma textura, né? Tem como se fosse uma névoa. Não sei se isso foi proposital ou se foi alguma coisa das imagens, mas que eu achei muito bom, eu achei expressivo mesmo. E tem essa força, né? A paleta de cores eu achei também uma paleta que traz um pouco as cores do ano, né? Amarelo, cinza, enfim. Mas eu acho que também traz, acho que principalmente a linguagem eu achei muito boa. Então tem uma foto muito marcante, né? Que é essa foto da esquerda, que ela tem um toque de cor, que é o elemento principal da paleta, né? Onde isso vibra. Então essa imagem, de certa forma, ela está apresentando um pouco dessa paleta, né? Desses tons acinzentados, com esse toque amarelo. E as escolhas de materiais também, eu acho que elas estão bacanas porque elas entram mais
nessa atmosfera do off-white, do nude, do marrom. Tem essa madeira que também é um tom que eu acho que vai muito bem com esse amarelo, que é um amarelo cítrico, né? Então ele é um amarelo que tem muita vibração, e o marrom da madeira, a madeira vai diminuir, acalmar um pouco essa vibração, né? E as texturas naturais, que estão pequenininhas, talvez essas texturas pudessem até aparecer um pouco mais, eu acho que elas são importantes também para aquecer. E aí tem um link, né? A imagem com a xícara amarela. Então, acho que esse painel está super bem equilibrado. A gente tem o amarelo na esquerda, a gente tem o amarelo na direita, tem o amarelo no centro e tem as outras texturas que estão acalentando um pouco mais, né? Essas texturas naturais são bem interessantes. E tem uma elegância aqui na maneira como foi puxada. Eu sei que é um detalhe, mas isso faz muita diferença, né, na linguagem visual. Achei muito elegante essa linha, né, que puxa para fazer a linha de chamada de alguns mobiliários, certo? Então, gostei muito, achei muito bom. Acho que tem uma linguagem visual muito boa. Parabéns. Esse me chamou muita atenção, a paleta. Gostei muito dessa paleta também. Vi que se usou a proporção, né? Então tem a proporção aí das cores, de acordo com o que a gente viu também na aula passada. Achei que é um painel simples, mas que ele comunica muito bem, né? Então, ele comunica essa ideia, né, de trabalhar com esses tons de maneira pontual, né? Então a gente tem aí uma base neutra de acabamentos, e aí a gente tem esse também amarelo cítrico nessa poltrona e nos objetos de arte, né? Um amarelo mais queimado, que eu acho que está interessante também, né? E a foto do centro, não necessariamente a pessoa precisa se identificar com essa foto. Na verdade, ela é muito mais para trazer a minha leitura dessa foto é trazer um ambiente que permita aí um certo relaxamento, a concentração, certo? E acho que o azul aí também, acho que essa paleta está bem legal, está muito bem construída, né? E se relaciona também com o nosso cliente. Acho que tem um peso importante, apesar dele estar menos presente. Eu acho que essa madeirinha clara aqui também faz muita diferença, né? Para não ficar uma coisa tão chapada, acho que a madeira também, até se ela entrasse um pouco mais presente, mas eu acho que as escolhas estão bem interessantes também. Gostei muito da paleta de cores. Esse eu selecionei também naquela ideia da gente sempre dimensionar, criar algumas hierarquias de informação, certo? Então, eu acho também, né? Muitas vezes eu vou ser repetitiva, desculpem, mas tem muitas coisas que se repetem mesmo. Então, aqui o que eu acho? Eu acho que as escolhas também estão interessantes. Amei esse verde do sofá, né? Acho que poderia dar muito jogo com essa paleta que foi escolhida. Não sei, fiquei pensando aqui um pouco sobre a escolha das estampas das almofadas, porque quando a gente olha isso, quando olha esses quadros, concreto aparente, isso aqui eu acho que está muito bom. Eu não sei se aqui foge um pouco, talvez, de novo, o menos é mais, né? Acho que se a gente tirasse isso aqui e desse mais destaque para esses elementos, o concreto ele está muito tímido aqui, né? Eu não sei se é por conta da proporção, de repente a pessoa quer só um toque, alguma coisa, mas se ele vai ter presença, é legal a gente fazer também isso ter uma proporção maior, né? E aí aqui, por exemplo, essa foto da cortina, não sei se ela está contribuindo tanto quanto, de repente, aumentar a foto do concreto. Acho que daria para limpar um pouquinho. Eu acho que talvez essa imagem, ela já é mais conceitual, não sei se a câmera
precisa estar ali, de repente, limpar um pouco e acentuar as escolhas principais. E tá muito bom também, acho que as escolhas também se relacionam com o briefing, né? E trazem uma atmosfera também jovial, uma atmosfera confortável e também sofisticada, né? Então, acho que tem uma sensibilidade bem boa aqui, dá muito jogo essa escolha aí de materiais e de cores. Esse eu gostei muito da limpeza, né? Então, aqui a gente tem bastante respiro, certo? Então, ele está muito bem organizado também. Acho que a gente tá. A leitura que nos dá, a primeira leitura é assim: é paz, né? Então, assim, a gente tem essa paz de respiro desse painel. Então, ele está muito bem alinhado, né? As escolhas, tudo se relaciona. Então, achei muito legal que ele traz esse equilíbrio, né? O equilíbrio das imagens e a maneira como ele está organizado. Também acho que é um espaço bastante elegante, né? As escolhas são bem pontuais, bem específicas. Tem uma leveza que eu acho que também se relaciona com aquilo que o cliente pediu, né? De uma certa introspecção. A gente sente uma introspecção, mas é uma introspecção que não é melancólica, né? Pelo contrário, ela é acolhedora, tem até um certo frescor aqui. Aqui eu acho que poderia acrescentar, eu acho que como um mood de materiais, ele está perfeito, né? Ele está muito bem colocado. Talvez colocar um pouquinho mais de conceito aqui, né? Essas fotos, elas exprimem o conceito. A gente consegue ver uma ambientação, um mood, mas talvez sair um pouco da atmosfera de foto de espaço e trazer uma outra coisa. Acho que uma outra expressão, uma outra fotografia poderia ajudar ainda mais, mas tá super bonito e acho que as escolhas todas estão muito coerentes umas com as outras, né? E gostei muito da maneira como apresentou, porque tem muita imagem, só que elas estão colocadas de forma que a gente consegue ler isso com essa leveza, com essa paz, porque elas estão muito bem dimensionadas, né? Muito coerentes aí nessa distribuição. Acho que seria um espaço bem bacana também, né? Gostoso da gente utilizar. Esse vem no mesmo caminho do anterior, tá? Eu gostei muito das escolhas. Acho que tudo se relaciona, a paleta de cores com a madeira, eu acho que ficou muito bom. Tem um frescor, acho que eu leio esse projeto com frescor e com um refinamento, né? Então, os tons de madeira, as peças que foram super bem escolhidas, tem uma linguagem muito boa. Talvez esse painel, ele me lembrou muito sessão de revista, né? Quando a gente tem revista de decoração e tal, e a gente tem essa diagramação que é exatamente isso, essa sobreposição. Eu acho que está muito boa essa sobreposição. Se a gente tivesse uma área maior, talvez esse respiro que a gente tem no outro pudesse ficar muito legal aqui também, tá? Mas de qualquer forma, eu acho que o desafio aqui foi justamente esse: utilizar menos respiro, mas ainda assim deixar ele super bem organizado. E aqui a gente consegue, né? A gente tem uma leitura muito clara desses elementos. A única coisa são essas imagens que estão atrás ali da peça do Fernando Jäger, acho que são texturas, tem uma textura de concreto e uma outra que é meio arenosa. Ali eu acho que eu me perdi, né? Mas de resto tá muito bom e acho que também, como eu já falei, são escolhas muito pontuais, muito precisas, né? Tudo se relaciona e cria um mood também que seria super gostoso. Acho que a leitura é assim, nossa, que espaço refrescante, né? Que espaço que tem uma áurea legal, né? Esses tons, os elementos naturais, a madeira.
Tá muito bom, parabéns. Esse eu achei interessante também, a questão de como articulou esse tom bem terroso. Achei elegante a escolha desse terroso com o dourado, né? E com o verde, porque dá super certo, a gente já sabe que dá e dá mesmo. Mas aí tem uma coisa também que poderia ficar muito nessa atmosfera muito, talvez, terrosa, e aí tem um tapete que já tem uma ideia mais borro, né? Já tem uma coisa do geometrismo preto e branco. Acho que isso aqui, esse tapete, para mim, ele faz toda a diferença. Pode parecer um detalhe, mas essa textura, ela vai trazer uma leitura o quê? Que é um projeto que vai misturar linguagens, né? Então, enquanto a gente está vendo essa foto da luminária dourada, dessa cortina terracota e do sofá terracota também, a gente está num universo, mas aí quando vem essa mistura com esse tapete geométrico preto e branco, acho que quebra um pouco essa linguagem e vai nos levar a uma atmosfera assim que, opa, vai ter uma mistura de linguagens, né? Acho que eu tiraria algumas imagens daqui, não usaria todas, acho que por exemplo, as duas paletas, escolheria talvez ou uma ou outra, né? Ver qual que faria mais sentido aqui. E aí também a questão da mesa, né? Se a ideia é mostrar só a mesa, então vamos mostrar só a mesa Saarinen sem essa ambientação, porque daí já quebra. Essa foto do ambiente ali branco, eu acho que ela foge desse mood que tá muito legal, tá bem amarrado. Então, não colocaria uma foto desse ambiente, porque pode levar para um outro lugar. Talvez colocar só a foto do mobiliário também ajuda a gente a construir esse imaginário, né? E acho essencial essa foto mais conceitual aí do terracota, eu acho que é essencial para trazer o mood que a gente está percorrendo. Talvez até mais uma foto conceitual poderia ser interessante também para fechar um pouco mais esse painel, né? Não sei, aquela foto ali das texturas da madeira e da textura, que acho que é um elemento, uma textura em pedra, também me parece um pouquinho, elas estão meio escondidas ali. Então, também, ou aumentar a imagem, já tem uma imagem de madeira que está ali no fundo da poltrona, então, não sei se ele precisa aparecer de novo, né, essa madeira. Então, acho que, de novo, a questão da gente limpar e fazer uma leitura mais simplificada dessas imagens pode ajudar também a gente. Esse eu achei bem interessante também. Gostei muito dessa paleta verde, roxo e terracota. Acho que funciona muito bem, traz a ideia da personalidade. E é um painel que tem essa montagem, né? Achei muito legal também essa variação que a gente tem de sobreposição de imagens. Então, a gente tem imagens sobrepostas, tem esse sofá que está recortado, aí tem uma obra de arte ali atrás que tem uma bastante expressão. Então, ele é um painel que ele não é muito comportado, né? Ele traz, na própria essência dele, tem uma descontração que eu acho super bacana, né? Então, a ideia, acho que é mesclar um pouco essas linguagens. Então, de repente, você tem alguma coisa chapada, você tem uma foto, né, da estante em perspectiva, depois imagens que estão chapadas dos materiais. Chapadas que eu digo são planas, né, sem profundidade. Então, achei muito interessante e acho que daria um jogo aí muito legal também. Não sei se, em relação ao briefing, né? É claro, o cliente teria que ver até que ponto ele se identifica, porque aqui eu vejo uma explosão de energia, de personalidade, e é muito legal isso, porque notem que a gente está fazendo o mesmo exercício, né?
mas a gente tem painéis totalmente diferentes e pessoas que foram para o universo da leveza, né, pessoas que foram mais para o universo da cor, da vibração, esse vai para o universo da expressão, né? Então, é muito legal a gente colher essas experiências de vocês. Então, esse aqui eu acho que está muito bom também. Tanto a montagem, a diagramação, foge do convencional, e a linguagem também, os elementos que foram escolhidos, né? Elementos de muita força, mas que, apesar de cada elemento desses ter muita força, eu acho que tem uma amarração que é muito legal, que eles se amarram de maneira que isso no espaço daria um jogo muito bom. Era o último dos que você Terminou? tinha selecionado, por isso que eu voltei aqui. Era o último. Aí eu vou sugerir aqui para gente, eu vou passar mais um pouquinho para eles de informações do curso, de coisas que eles estão perguntando no chat, e a gente volta para responder as perguntas. Que tem algumas perguntas no chat para você. Tá, combinado então. Eu fecho aqui? Se você quiser, fica à vontade. Beber uma água, que eu sei que você falou tá bastante, pode fechar. Vou pegar uma aguinha então. Já volto, Perfeito. pessoal. Gente, só para lembrar, primeiro, eu acredito que está todo mundo feliz com os feedbacks da Mirelle. Eu sei que todo mundo gostaria de receber, mas é que é muita gente, então ela tentou escolher para dar um panorama geral. Ela vai tirar todas as dúvidas de vocês que estão no chat, mas enquanto ela toma uma água, eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse curso Design de Iluminação que a gente está oferecendo desconto hoje. Então, o que vocês vão aprender nesse curso? Tem uma galera que estava perguntando se é diferente de outros cursos, então vamos lá. Vocês irão conhecer os conceitos chaves de iluminação, desenvolver um olhar crítico, estético e funcional de luz e sombra para os espaços ao seu redor e buscar soluções que aproveitem a incidência da luz natural, valorizando os ambientes e proporcionando harmonização de cores e conforto aos projetos. A gente também aprende nesse curso a estudar a iluminação de ambientes, avaliar a influência das cores de pisos e paredes, testar equilíbrios de luz e sombra, fotometria, luz suave, luz dura e como fazer cálculos de luminotécnica para aplicação de luz artificial. Essa palavra é difícil. Ainda vocês aprendem a diferenciar os tipos de lâmpada, holofotes, equipamentos de iluminação, avaliar a potência da luminosidade, circuito, instalação, escolher o modelo ideal para cada ambiente, aliando estética e funcionalidade, sempre. Saberá como criar projetos de iluminação para residências e espaços comerciais em áreas externas e internas, levando em consideração o propósito de cada ambiente e influências externas para oferecer a melhor solução para cada projeto. E ao final do curso, você vai criar um projeto executivo, incluindo cotação de produto, imagens de referência, apresentação de projetos, já pensando no trabalho colaborativo entre arquitetos, light designers e eletricistas. É um trabalho completo para você colocar no portfólio. E como que é esse curso, né? Como que ele se divide? Ele se divide em 8 módulos, com mais de 10 horas de conteúdo, no mesmo esquema de sempre. Videoaulas executadas com alto padrão de qualidade que vocês podem assistir quando e como vocês quiserem. E também pode rever o material por um período de 2 anos, além de ter acesso a mais 13 módulos bônus de SketchUp e V-Ray. Ao longo do curso, gente, vamos lá, rotina do curso. Você vai executar atividades práticas que você vai poder desenvolver no tempo que vocês quiserem, como eu já falei. Vai receber feedbacks aí sim, individualizados pelos tutores da EBAC, para vocês verem como é difícil. Tem tutores nos cursos para dar os feedbacks individualizados. E por fim, vocês vão finalizar com trabalho autoral para enriquecer o portfólio. Ganhando também esse bônus aqui do SketchUp do V-Ray. E ainda, vocês vão ganhar também 1 mês de curso de inglês na IF English Live. Então, para quem ainda não clicou, tem essa barrazinha verde aqui em cima. Esse clique garante os 50% de desconto nesse curso. Importante, ele não escreve vocês no curso, então vocês podem clicar tranquilamente, é só para vocês garantirem o desconto e ter mais, né, para ter uma oportunidade de tirar dúvidas, de saber como funciona, antes de tomar qualquer decisão. Recados importantes para vocês que estão perguntando no chat.
sobre certificados desse workshop. Eu vou repetir isso no final, tá? Mas eu peço que vocês prestem bastante atenção. Certificados, a gente tem o prazo até 7 de junho para mandar os certificados para vocês. Então, antes disso, se vocês não receberem, fiquem tranquilos, não é por erro nem nada. Até 7/6 é o prazo. Depois disso, se não receber, aí é só entrar em contato com a gente. Outra coisa importante que vocês perguntaram aqui é se a bolsa será um sorteio. Não é um sorteio, as pessoas vão escolher, as pessoas da escola vão escolher a melhor resposta àquela última pergunta do formulário. O curso sorteado é decoração de interiores, é aquele que é coordenado pela Mirelle. E a última informação sobre certificado, muita gente coloca e-mail do Gmail. O que acontece no Gmail? Os nossos e-mails vão parar na caixa de spam. Então, eu vou pedir para vocês ficarem atentos à caixa de spam, porque caso vocês recebam um certificado e ele vá para o spam, vocês conseguem pegar ele. Isso aconteceu com uma pessoa hoje que me mandou aqui e estava na caixa de spam dela, tá? Então, fiquem atentos quem tem Gmail. Acho que é isso, Mirelle. Espera ela voltar, que tem um delayzinho. Estou separando as perguntas de vocês para ela. Estou aqui, Jéssica. Vamos lá, então, nas perguntas. Vou colocar aqui para você. Primeira pergunta. Se vocês quiserem continuar mandando pergunta, podem mandar, tá? A gente tem um tempinho. Mas a primeira pergunta é essa, Ana Carolina. Mirelle, no moodboard conceitual, pode colocar foto do mobiliário pronto? Foto, sofá, cadeira? Porque nos exemplos que você deu em aula, não tinham. Somente as texturas do que se pretendia. Perfeito, Ana Carolina, você entendeu bem as aulas de moodboard. Vamos lá. Na verdade, o que acontece? Esse moodboard que a gente fez como exercício, ele misturou as duas coisas, tá? Ele misturou uma questão conceitual, tanto que eu pedi no mesmo moodboard o conceito e as escolhas de mobiliário, as escolhas de texturas, a paleta de cores, objetos de produção, porque a ideia era a gente sintetizar tudo num painel só, né? Mas, de uma forma mais, considerando o processo que a gente fez ontem, né? Esse moodboard conceitual, aliás, cadê meu moodboard? Não sei onde ele foi parar. Eu acho que eu levei hoje para algum lugar. Bom, não está aqui, mas tudo bem. Tem outros aqui, né? Acho que eles estão aparecendo. O que é um moodboard conceitual? A gente não precisa colocar foto de imobiliário. Na verdade, num moodboard conceitual, ele nem vai aparecer, né? Ele vai aparecer mais coisas como imagens de conceito, texturas, paleta de cores. Então, seu raciocínio está perfeito. Só que no exercício de hoje, eu pedi mobiliário junto com o conceito, porque a gente tinha que apresentar num painel só, tá bom? Perfeito. A próxima pergunta, então, aqui que tem. É uma pergunta específica de um moodboard, mas é que eu achei uma pergunta legal. Tinha umas cestas em algum moodboard que você mostrou. Aí ela perguntou: essas cestas são exemplos de textura da Anne Maidana? Sim, com certeza, Anne. A gente pode usar texturas de objetos para expressar a textura que a gente quer trazer. Não necessariamente tem que ser uma textura, uma foto de textura chapada, né? Você pode representar isso em objetos. Às vezes fica até melhor. Por exemplo, quando você quer uma textura metálica, é muito difícil você achar uma foto de textura metálica boa, né? Se você for procurar, vai ter umas fotos muito esquisitas e não vai ficar legal. Então, por exemplo, quando eu quero colocar isso no moodboard digital, quando eu quero colocar no físico, eu ponho o próprio metal. Mas se eu estou fazendo um mood digital, eu vou procurar um objeto bonito que tenha essa característica. Então, vou procurar, se eu quero, sei lá, alguma coisa com bronze, eu vou representar isso numa imagem aplicada em algum objeto, que eu acho mais legal do que a textura do metal em si. Tá? Isso pode se aplicar para qualquer outra textura. E a gente tem a Nayara Melanie, ela pergunta: para quem é iniciante, existe algum lugar que disponibilize uma espécie de acervo de persona para praticarmos? A Nayara, é uma pergunta legal, mas eu vou te dizer que eu não conheço esse acervo, tá?
E é legal você ter usado esse termo persona, porque é isso mesmo, né? Até no curso de decoração a gente usa esse termo. Por quê? Porque muitas vezes a persona é o que? É você criar um personagem, né? Personas, isso na área da psicologia, agora respondendo essa pergunta me veio, eu já vi sim na psicologia, tem algumas linhas, né? Alguns teóricos que criam grupos de personas. Se você quiser, eu não sei te indicar aqui um acervo, mas se você for procurar na psicologia personas, tem algumas possibilidades, sim. Eu posso até procurar para você e mandar o link, tentar procurar de onde eu li, que tinha as pessoas agrupadas, assim, e é legal para isso, para praticar, né? A gente pode trocar figurinhas aí. Eu não me lembro aonde eu li, era uma reportagem, mas era bem interessante. Não sei te dizer agora se existe um acervo, mas já existem estudos, sim, que vão classificando, na psicologia, eles fazem uma leitura, né, e te colocam num grupo de personas, né? Claro que não são iguais, mas meio que agrupam isso em personas. Aí tem também da Nayara. É errado colocar uma foto que represente a persona do ambiente? Não, eu acho assim, ó, eu não colocaria uma foto da pessoa, né? Tipo, aí eu acho que não faz muito sentido ficar. Pode ser que ela nem goste, né, de se ver ali. Mas eu acho que não tem problema, não, você colocar um personagem, sabe? A gente viu alguns exemplos que até tinha, né? E eu acho que isso não tem problema, não. A pessoa tem que entender que aquilo está mostrando alguma coisa, né? Tem uma intenção nessa imagem, não seria um retrato dela, né? Muito mais um retrato da mensagem que essa imagem está passando. A gente tem aqui da Fabiane Almeida. Ela perguntou e algumas pessoas responderam no chat. Eu deixei porque às vezes você tem algum que pode ser relevante para eles. Então ela pergunta: como vocês conseguem colocar as imagens sem levar o fundo delas, sobrepondo uma na outra? É algum software específico? Algumas pessoas deram várias dicas para ela no chat, mas eu deixei para você porque acaso você tenha um específico também para falar. Na verdade, Fabiane, tudo depende do tipo de imagem que você está trabalhando. Por exemplo, uma imagem que é formato PNG, ela pode não ter fundo, tá? Dependendo de como foi tratada essa imagem, pode ser que você já consiga baixar essa imagem sem o fundo branco, né? Sendo PNG. Mas a gente tem como tirar o fundo no Photoshop, você consegue deixar esse fundo transparente, né? Apagar esse fundo. No próprio... Eu faz muito tempo que eu não uso PowerPoint, porque eu me acostumei com o Mac e eu uso o Keynote, né, para fazer a apresentação. No próprio Keynote tem uma possibilidade de você que chama alfa, quando você seleciona a imagem e você vai editar a imagem, tem uma opção lá que é editar a máscara e tem o alfa da imagem, e lá você consegue também tirar esse fundo. No PowerPoint, faz tempo que eu não mexo, mas eu imagino que tenha também. Acho que até os colegas podem responder melhor para a gente. Então, tem softwares específicos, aí depende do que você domina, né? E não sei o que mais que o pessoal colocou aí de sugestão, que eu não estava vendo o que o pessoal estava sugerindo. Colocaram Canva, ela deu uma olhada nas respostas. O PPT dá para colocar fundo transparente. Eles deram várias respostas para ela aqui. Só queria saber se você tinha mais algum específico e tal, mas acho que foi respondido. Eu concordo com a Giovana. Deve ter algum aplicativo, coisas que também você faz isso com facilidade. Eu imagino que sim. Não precisa ser um software tão específico tipo Photoshop. Eu acho que sim. Eu acho que vale a pena dar uma procurada. Aí tem uma aqui. Você está conseguindo? Da Fabiane Almeida. Mirelle, existe livro de referência sobre criação de conceito na decoração? Essa pergunta é bem... Vamos lá, Fabiane. Na verdade, conceito sempre, né? Tanto em curso de decoração, curso de design de interiores, curso de arquitetura, a gente sempre fala em conceito. E sempre é uma coisa que demora, né, para a gente
assimilar e criar conceitos. Nunca é uma coisa assim fácil, uma coisa nossa, do dia para a noite, né? Bibliografia de conceitos, tem algumas. Tem uma, inclusive está aqui. Deixa eu ver só. Esse livro aqui, aliás, eu fiquei de passar a bibliografia lá no meu Instagram, né? Não sei se vai dar, se está focando, dá uma de blogueira aqui. Planejar espaços para o design de interiores. Esse livro, ele tem uma parte que ele fala só sobre conceito, não me lembro qual que é o capítulo, mas eu já passei várias vezes para os meus alunos, porque essa sempre é uma questão. Ele vai falando sobre pontos de partidas conceituais. É bem legal esse livro, porque ele dá um panorama geral, assim, ele é voltado para design de interiores, né? Mas ele dá um panorama geral justamente dos passos que a gente coloca no projeto, né? E onde pode nascer um projeto, de onde pode nascer. E aí ele fala um pouquinho sobre conceito. Tem um outro livro que é de arquitetura, que chama, eu vou dar um Google aqui rapidamente, é a construção do partido na arquitetura, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui se é isso. Posso estar falando bobagem. É do Gil do Montenegro. Espera aí. Adoção no Partido da Arquitetura. Isso aqui, esse livro, ele é legal também. Ele fala um pouquinho sobre essa ideia de você fazer um projeto com conceito. Peraí que agora eu perdi vocês. Abri o Google aqui. Eu vou colocar aqui no chat, adoção do partido na arquitetura. Gil do Montenegro. E o outro é planejar espaços para o design de interiores. Do Ian Ingles. Vou aproveitar que eu estou com uma pilha de livros aqui do meu lado, que eu estava preparando aula. Esse aqui é muito legal também, eu gosto muito. Cor, espaço e estilo. Acho que ontem rolou uma pergunta, né? Não sei se foi no primeiro ou no segundo dia. Vocês perguntaram sobre livros de cor, né? Esse aqui é muito bom. Cor, espaço e estilo. E esse aqui também, vocês devem conhecer bastante. Ele é um livro super conhecido A Psicologia das Cores, da Eva Heller. Ele faz muito sucesso, principalmente porque ele é coloridinho, essa capa é um sucesso. Certo? São livros muito bons também. Mas eu passo tudo isso lá depois para vocês também. Certo? Livros são importantes, né? Além da internet, livro sempre é muito bom. A próxima pergunta é da Isadora. O que caracteriza uma boa paleta de cores? Bom, acho que a resposta é se ela atende o objetivo que ela se determina a cumprir, né? Então, por exemplo, é o que a gente estava falando aqui um pouco na análise dos exercícios. Você sempre vai ter uma intenção, certo? Então, essa paleta, não existe uma paleta boa ou ruim, na verdade, tem que ver se ela cumpre a função que era proposta para ela. Então, se eu quero um espaço vibrante, a cor tem que me ajudar a conseguir essa sensação. Se eu quero um espaço melancólico, se eu quero um espaço inspirador, aconchegante, relaxante, então não existe um certo e errado para a cor, né? O que existe é se ela cumpriu aquilo para a proposta que se tinha, certo? O que eu acho importante quando a gente está falando de cor é usar proporção, né? Eu falei bastante disso também nessas aulas, porque cor, para mim, é muito mais a questão da proporção do que uma paleta certa ou errada. Na verdade, é como você vai utilizar, qual é a sensibilidade para o uso dessa cor, certo? Então, não tem muito uma resposta
Acho que a cor, ela tem que cumprir uma função, né? A gente tem que lembrar que a cor é uma dimensão também do espaço, né? Como eu falei na primeira aula. Então, a cor assume, dentro de um espaço, uma responsabilidade muito grande, porque ela vai influenciar no nosso humor e vai influenciar na nossa leitura do espaço. Da Maria Eduarda. Os mood boards podem ser construídos junto com os clientes? Sim, pode ser, Maria Eduarda. Se você quiser ter uma experiência, né, diferente com o seu cliente, vocês podem fazer isso juntos. Existe uma questão de viabilidade disso, né? Se existe essa possibilidade. Mas o que eu costumo fazer também, até antes de fazer os mood boards, é apresentar alguns elementos que o cliente escolha, que ele entenda, algumas imagens que ele se identifique mais, que aí isso também me dá informações para eu criar o meu mood board. Mas se você quiser construir juntos, né, isso pode ser um exercício também, de você sentar com ele e vocês montarem juntos o que poderia ser interessante. Eu acho legal também que exista essa fase posterior de você tentar expressar um pouquinho daquilo que você conseguiu coletar do seu cliente, né? Mas é uma possibilidade que pode existir e muitas vezes eu uso isso também, de mostrar algumas imagens, algumas coisas que possam me ajudar na construção desse mood board. Perfeito, Mi. Mi, a gente tem ainda bastante tempo. Eu ia fazer. Não tem mais perguntas no chat. Eu ia fazer uma sugestão, ver o que você acha, claro, né? A Mi tinha me perguntado quantos exercícios, eu falei mais ou menos uns 10, mas sobrou tempo. Eu baixei alguns aleatórios aqui, que a gente poderia dar mais uns feedbacks, assim, de bônus para eles, pensando que ainda tem Vamos tempo. lá. O que você acha? Tudo bem, vamos nessa. Vou colocar aqui no arquivo, eu baixei. Peguei bem aleatório para não ter. Vamos lá. O pessoal está perguntando quando sai o resultado sobre a bolsa. Gente, daqui uma semana, tá? Eu já tinha colocado isso no chat, então é bom que aí eu já falo para todo mundo de uma vez. Daqui uma semana. Esse você já falou, né? Esse foi o primeiro que eu falei. Sim. Vamos lá. Vou subir outro aqui. Agora tá subindo rapidinho, então a gente abre rapidinho. Vamos lá. A minha primeira leitura eu acho que esse verde do fundo, ele é importante, ele traz uma ideia de profundidade aí, só que aí eu me perco um pouco porque tem um fundo branco mais para cima. Não sei o que rolou ali, que talvez se esse fundo continuasse, então, em todas as imagens, né, talvez não causasse, tem um estranhamento ali num momento do painel, onde tem um fundo branco e o resto um fundo verde, né. Eu acho que também tem uma escolha legal aí de pontual, né, em relação a paletas de cores. Acho que talvez essas imagens das texturas pudessem ser revistas algumas, porque, por exemplo, tem essa textura laranja que eu não entendi o que traz como informação, né? Se a informação é uma coisa mais conceitual ou se ela é um material. Porque se ela for um material, tá difícil de a gente entender o que seria isso. A mesma coisa com essa imagem das toras da madeira. Eu já vi que tem madeira em outros lugares, né? Tem a madeira na foto de cima, tem a madeira lá em cima no canto superior direito. Então, talvez essas fotos pensar um pouquinho se elas estão, qual é o papel que elas estão cumprindo, porque se for mais conceitual, aí o ideal seria buscar outras imagens que não fiquem tanto nessa linha da dúvida, né, do que essa imagem está mostrando. Acho que falta um pouquinho de conceito aí no painel, porque as escolhas de textura e de paletas de cores também até lembram algumas paletas que já apareceram aqui, né? Acho que tem uma ousadia legal,
mas acho que falta um pouquinho trazer um pouco mais de mood conceitual. Esse me chamou a atenção pela força dessas imagens em preto e branco, então achei que era um painel bem elegante também. Por quê? Porque ele é bem acromático, então ele tem bastante cinza, branco e preto, né? E aí tem a madeira, que dá essa questão, né, de aquecer, traz esse aspecto. E o verde, então ele é muito conciso, eu achei muito elegante mesmo. Eu me lembro de ter visto esse painel, ele até estava na seleção, mas depois eu tive que diminuir mais, porque achei que o tempo não ia dar. Então eu achei que tem uma limpeza muito boa aí, ele está muito preciso nas escolhas, né? E essas imagens eu acho que trazem bastante essa ideia de personalidade, de força, né? Que são as imagens conceituais que a gente fala. Então, acho que também está muito bem equilibrado, está sóbrio, mas ao mesmo tempo a madeira e o verde ajudam a aquecer. Esse também estava na minha seleção. Na verdade, todos estão muito interessantes, gente. Sempre tenho o que falar. Esse também eu acho bem expressivo. Uma observação, de novo, necessidade de espaços vazios, talvez. Então, a gente não precisa ocupar toda a superfície do nosso painel, porque, né, pode parecer detalhe, mas faz muita diferença. Então, aqui a gente tem muitas imagens sobrepostas, né? Talvez se tivesse um pouco mais de respiro, eu acho também que a paleta de cores está interessante, a escolha dos materiais. Só me pergunto um pouco em relação a essas imagens que é um feno, alguma coisa mais, essa imagem que está bem dourada no centro ali, qual que era a intenção, se é trazer textura, se é trazer a cor, o que seria isso. Porém, eu acho que ela é uma imagem legal nesse painel, porque ela é o ponto de luz. Então, ela é interessante, apesar de ser uma imagem um pouco que gera dúvidas, né? Ela traz um ponto de luz como se fosse uma vibrando ali no meio dessas coisas mais sóbrias, né? E o azul também, esse azul da água, não sei. Fiquei também pensando sobre a proporção que essa imagem tem no painel, né? O que se faria tanto sentido essa imagem tão grande assim. E no mais, acho que traz uma atmosfera um pouco melancólica, talvez, com essa foto ali desse pôr do sol meio avermelhado, né, que esquenta um pouco também, mas aí tem essa coisa da sombra da imagem, que já traz, se relaciona com essa poltrona preta, né, esse trilho com a iluminação também preto. Então, acho que tem um jogo aí do industrial, uma pegada industrial, mas esse tom mais quente, né, dessas outras imagens que vão para esse amarelo queimado também é importante para não ficar tão sóbrio assim. Então, acho que é um painel bem construído. O que eu faria é talvez diminuir, talvez criar um pouquinho mais de áreas de respiro para facilitar um pouco mais a leitura. Uhum. Esse eu acho que tem uma referência bem interessante de materiais. Acho que esses materiais também estão, já falei algumas vezes, né? Mas são materiais elegantes. Acho que tem uma pegada que se relaciona com essa imagem ali, que é essa imagem meio de uma silhueta, né? Ele está mais
tá mais protegido ali, essa foto, e acho que essas escolhas dão muito certo, né? Essa madeira com o couro, com o tom de azul, e ao mesmo tempo ele poderia ficar um painel, acho que essa parte onde se coloca essa textura, ela é importante, ela é o que traz um pouquinho mais uma jovialidade, talvez uma coisa de falta. Eu sinto falta, se não tivesse essa imagem da estampa, eu acho que ele ficaria talvez um pouco muito contido nele mesmo, né? Acho que pensando no briefing um pouco, estava faltando esse espaço de ousar um pouco, né? De colocar um pouco mais de cor, de vibração, de energia. E eu acho que esse painel da direita é super importante para desequilibrar. Ele desequilibra, mas é um desequilíbrio que é importante, né? Até ali a linguagem da máquina de escrever, essa coisa do industrial, do vintage, né? Se relaciona com a banqueta. Então, acho que também as escolhas estão sóbrias, e esse painel acho que faz diferença aí na hora de montar esse ambiente. Eu acho que é importante ter um pouquinho dessa vibração, né? Exato. Ficou divertido, né? Ele trouxe um pouquinho mais de descontração. Bom, aqui eu senti falta do conceito, tá? E aí a gente tem que lembrar, né, que a gente... E essa seria uma segunda etapa. Nesse exercício, a gente juntou conceito com as escolhas projetuais, porque a gente queria um painel só. Então, se a gente fosse trabalhar com 2 painéis, esse painel, ok, ele está resolvendo a questão de escolhas de projeto, né? E está referenciado, então está tudo com muita informação, e o que é muito bom. Mas aí eu senti falta da questão do conceito, né? De foto que levem mais para uma sensação, né? Porque a escolha do mobiliário, ela também se relaciona com esse conceito, mas é importante que nesse mood board apareça também da onde partiu. Talvez menos detalhes nesse momento, né? Então, menos detalhes de projeto e mais conceito poderia ser interessante. Ao mesmo tempo, a gente tem também uma paleta de cores que não é óbvia, é uma paleta que poderia também ser bem interessante, a maneira como eu fiquei curiosa para entender essa proporção de cor também, como é que a gente ia usar, porque são 6 matizes, né? Então, entender um pouquinho aonde isso iria, qual seria a aplicação, né? Mas é um projeto que está coerente, a gente vê que tem um raciocínio alinhado aí nessa escolha, né? As peças se relacionam entre si, menos essa poltrona que entendo que seja uma peça-chave, né? Ele pede até no briefing, eu quero uma poltrona confortável. Então, eu entendo que essa poltrona foi escolhida até pelo design dela, para que ela seja uma peça, e pela cor, né? Talvez ela seja o ponto mais especial desse projeto, né? E o azul sempre dá muito jogo com o amarelo, né? Então, acho que ficou interessante. Eu queria ver essa paleta aplicada, porque eu acho que seria um bom exercício. O último aqui, que agora acho que a gente já está caminhando mais para o final, eu vou pôr o último aqui. Tá. Esse aqui, eu achei que ele está muito referenciado no mesmo ambiente. Aí eu não sei, pessoal, como a gente não conversou, eu não sei se a pessoa fez o projeto já, e aí o que ela está mostrando é o projeto, ou se ela pegou referência de um espaço existente e trouxe isso para o Mood. Mas o que a gente gostaria aqui, na verdade, se você mostrar isso para o cliente, você vai ter um risco de ele achar que esse é o seu projeto. Então, nossa, mas já está pronto, né? Então, esse é o meu ambiente, esse é o meu apartamento, essa é a minha sala.
E aí você vai dizer, não, na verdade isso é projeto de outra pessoa, mas eu estou trazendo como uma referência. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Eu acho que aqui a paleta de cores tá bacana, então seria essa base em madeira e também esse ponto de cor, né, de um lilás e um verde cítrico, que funciona super bem, mas para um mood board que a gente está indo mais para a ideia do conceito, eu acho que teria que trazer aquilo que a gente viu nas outras aulas, né? Trazer imagens conceituais, trazer imagens das texturas, trazer imagens do mobiliário, mas não dele contextualizado, né? Melhor que ele seja separado, para a gente mostrar o mood e não um espaço como referência, né? Por quê? Porque senão ele vai ficar pegado nessa ideia de que esse é o projeto dele. Maravilhoso, maravilhoso. Mi, obrigada por topar, falar de mais alguns aí de presente para eles. Imagina! Que a gente tinha. Olha, primeiro de tudo, eu queria te agradecer muito por essas 3 aulas. Acho que foi muito legal, não só por mim, mas pelo chat também, porque eu fico aqui com eles e eles amaram, eles não cansam de falar aqui no chat. Que bom. Eu agradeço também vocês todos pela companhia nesses 3 dias. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou deixar daqui a pouco os contatos da nossa equipe, que a gente está sempre à disposição para tirar todas as dúvidas. E lembrando, eu vou deixar a Mirelle concluir, fazer as conclusões finais dela, mas lembrando todo mundo que esse workshop, os 3 dias, eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Logo que a gente termina, a gente já sobe. Então, as 2 aulas anteriores já estão lá e a de hoje sobe hoje. Aproveitem, se inscrevam no nosso canal para muitos conteúdos que a gente tem lá. E tá quase acabando a chance de vocês garantirem os seus descontos de 50% no curso de design de iluminação. Mirelle, suas considerações finais, por favor. Bom, eu queria agradecer, né, o convite, a Jéssica, a escola. É sempre muito legal a gente ter essa possibilidade de trocar com as pessoas, né? E assim, a gente está nesse formato online, então é muito legal quando eu recebo feedback do próprio curso de decoração, quando vocês me procuram nas redes, eu sempre fico muito feliz, e é uma forma da gente se aproximar, né? E essa forma de workshop também eu acho que é muito legal, porque são 3 dias, né? Então a gente acaba também nessa maratona que sempre é muito satisfatório, né? Queria agradecer vocês pela presença, convidá-los a conhecer o curso de decoração de interiores, né? Puxando um pouco, voltando para o curso de decoração, que é o curso que eu ministro. Então, na verdade, eu sou a peça que faz essa condução do curso, a pessoa que faz a condução, mas temos outros professores também, que é o Bruno e a Beta, que vão entrar em assuntos mais específicos, né? De mobiliário e de arte e de produção. Então, a gente faz essa costura, e é um curso que é muito legal, porque ele é voltado para a prática, né? Então, eu vejo que teve muita pergunta, né, de qual é a diferença do curso de decoração para o curso de design de interiores, né, os 2 cursos online. Na verdade, são cursos diferentes porque eles foram pensados por pessoas diferentes, né? Então, são cursos autorais. O meu olhar sobre decoração é o olhar do Bruno sobre design de interiores. Os 2 são voltados para a prática, então, é claro que alguns conteúdos a gente vai falar do mesmo assunto. Então, por exemplo, proporção. Eu não tenho como falar de decoração sem falar de proporção, e o Bruno não tem como falar de design de interiores sem falar de proporção. Mas são aulas diferentes, porque são abordagens diferentes, né? O meu olhar sobre proporção sobre a proporção na decoração, e o Bruno vai fazer a análise dele de proporção em design de interiores, tá? Então, tem algumas diferenças aí, em alguns momentos, né, os temas são comuns, mas de qualquer forma, são aulas diferentes, porque são criadas por pessoas diferentes. Mesmo as aulas do Bruno, né, que está nos 2 cursos, também não são as mesmas aulas. A aula do curso de decoração é voltada para o curso de decoração. E vocês podem me escrever também, quem tiver dúvida. A gente tem aí fica a porta, o canal aberto aí para a gente se falar. E também, né, se queria muito que ela falasse do meu mood board, me procura, a gente troca ideia, né? Aqui a gente tem o tempo limitado, mas
a gente pode continuar a nossa comunicação. Eu estou devendo materiais para vocês, que eu vou publicar lá. Hoje não tive tempo, estava em obra até agora há pouco. E é isso, pessoal. Eu acho que se vocês estão aqui é porque vocês têm um interesse nesse assunto. E eu quero dizer para vocês que é um assunto muito legal de se aprofundar. Quem não é da área, fica tranquilo, porque a gente começa do zero mesmo, então não tem um pré-requisito. E eu acho que mesmo quem é da área pode ajudar muito mesmo a criar um olhar mais criterioso, a até desmistificar um pouco essa questão da decoração, que às vezes a pessoa acha, nossa, não tenho talento, não sei, não tenho a menor ideia, sou arquiteto, mas não sei como fazer uma decoração. Então a gente vai também seguir esse caminho, que é um pouco do que eu resumi nessas 3 noites, né? Mas lá muito mais aprofundado, com questões teóricas, conceitos e a aplicação prática disso em exercício de projeto também. Então, eu espero vocês e fiquem à vontade também para a gente trocar. Quero ver também quando vocês montarem seus moodboards aí, mundo afora, quero acompanhar vocês também nas redes. E é isso, acho que era isso. Maravilhosa, maravilhosa. Agradeço muito pela sua companhia nesses dias, Mirelle. Eu queria também lembrar para a galera não ficar triste, quem não teve o moodboard avaliado, porque não é porque não foi bom, né? A gente já falou isso várias vezes, mas é sempre bom repetir. É só porque a gente realmente não tem tempo de avaliar todos. E aí ficar atentos nos nossos canais de debate para vários workshops, cursos. Às vezes a Mirelle volta aqui também, mas façam o curso dela. Não esperem ela voltar em workshop. O curso dela está aí para vocês fazerem, é maravilhoso. Exato. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite, gente. Fica aqui nossos contatos. Deixa eu só colocar para eles pegarem os contatos aqui. A última coisa que a gente vai fazer antes de encerrar. Só que agora está lá para baixo a apresentação. Só um minutinho, gente. É só para vocês terem isso na gravação do YouTube, quando for, tá? Vou colocar aqui os contatos. Se vocês quiserem, tá tudo aqui. É só entrar em contato com a gente está sempre à disposição. Boa noite, bom fim de semana para vocês e obrigada por esses 3 dias, Mirelle, e todo mundo que está com a gente em todos esses dias. Obrigada também. Até, gente. Tchau, pessoal.